Platão, Santo Agostinho, Susan Haack. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. Agora a questão, talvez a questão mais interessante da live. O que é o tempo? O tempo... Quais são as posições filosóficas, né? Sobre o que é o tempo, né? Como você situaria aí? O tempo é tananã, o tempo é tananã, ou o tempo é tananã, né? Sei lá. Eu sei que tem umas teorias que não tem nem nome, é tipo A e B. Tipo, o que é isso? Legal. Então vamos lá. É basicamente isso. Pelo menos, no mínimo, desde os pré-socráticos, mas eu acho que até antes, porque eu considero que tem filosofia não ocidental, né? E por mais que pode estar ligada com outras coisas, mas para mim existe filosofia além da filosofia ocidental. Mas, assim, basicamente, desde os pré-socráticos, a gente tem essa discussão entre os relacionistas e os absolutistas, tá? E a gente vai ver ao longo da história, às vezes você vai ver gente chamando esses absolutistas de platonistas, de substancialistas e por aí vai. Eu acho que a discussão mais geral, que a gente pode colocar e que vem tendo desde então, seria entre relacionistas e entre absolutistas, porque aí também, às vezes você pode ser um absolutista, vai ter vários tipos de absolutismo, vamos dizer, mas você não é um substancialista, que vai falar que o tempo é como uma substância, mas só que ele é absoluto. O que é um tempo absoluto? É o tempo que é independente de qualquer outra coisa, de evento ou de mudança, né? Hoje a gente fala mais o tempo independente de mudança, tá? Mas você pode ter algumas pessoas que vão falar assim, o tempo independente de eventos ou das coisas ou da matéria, pode ter outras colocações. Mas vamos dizer aí, para não se comprometer com muita coisa, então você tem os absolutistas, que seria que o tempo é absoluto, independente de qualquer coisa, e os relacionistas que vão dizer assim, não, o tempo é dependente, ele emerge de alguma outra coisa, ou de uma coisa mesmo, ou de eventos, ou de mudanças, ou das relações causais, né? Que é basicamente mais ou menos o que eu defendo. Eu defendo uma teoria radicalmente relacionista. Então, o que eu quero dizer é que a posição que eu defendo seria um pouco ainda mais radical do que o relacionismo do Russell ou mesmo o relacionismo do Einstein. Não que que é contra a relatividade, mas a interpretação filosófica mesmo. Mas, enfim, você tem essas duas divisões. E você vai ter, historicamente, por exemplo, o Heráclito versus o Parmênides, Newton versus Leibniz, Platão versus Aristóteles, você sempre vai tendo isso. Aí, para a gente se situar, e que eu acho que não, mais uma vez, que essa história da filosofia não é importante, mas talvez hoje seria legal a gente começar com um debate contemporâneo, que já é a divisão entre teóricos A, que seriam os absolutistas, mas não necessariamente, tá, gente? Tem que colocar esse disclaimer, mas vamos lá. E os teóricos B, seriam os relacionistas, tá? Vamos dizer que o tempo é dependente de alguma outra coisa, não teria um tempo absoluto. Para explicar isso, eu teria que explicar o argumento do McTaggart contra a realidade do tempo, porque tudo essa divisão entre tempo A, teórico B, série A e série B, começou com um filósofo chamado John McTaggart, que é um idealista britânico, místico, e eu considero como o avô da filosofia analítica. Tá? Então, conheçam o avô da filosofia analítica, chama John McTaggart, e ele tem uma teoria espiritualista mística muito profunda, muito interessante, que eu não tive coragem de ir muito fundo, porque ela é bastante complexa, ela
mexe com a nossa percepção do que é real ou não. Eu falei, eu não dou conta, mas eu estudei um pouquinho, né? E até onde eu consegui. Se alguém tiver, vamos dizer, essa coragem, eu admiro e acho bem bacana, porque foi um filósofo extraordinário, e o Mas, Russell... mas ele era Oi. um místico, tipo, literalmente? Ele era um bruxo, sei lá, Total, tipo não, Newton, não né? era Sei um... lá. Não, quem tiver interesse na teoria do McTaggart, e aliás, eu já vou, eu sei que você pergunta depois, mas já indicando, para começar com a filosofia do tempo, eu indico o capítulo 33 do livro A Natureza da Existência, o volume 2 do John McTaggart. O capítulo Time, tá em inglês, né? The Nature of Existence, e vocês acham aí no site russos, por aí, tá? E o volume 2, você vai encontrar a teoria, esse artigo, o 33 do Time. Tem o artigo que está no compêndio, que depois eu vou mostrar para vocês, que chama a Irrealidade do Tempo, que é mais famoso, só que ele é incompleto. Então, esquece esse artigo, gente. Pode até ler, mas assim, pega o capítulo 33 da Natureza da Existência do McTaggart. E aí, nessa Natureza da Existência, são 2 volumes, e assim, a gente conhece, a gente discute hoje série A, série B e série C, em séries temporais. No livro dele vai até a série H, tá? E eu não faço nem ideia do que pode ser. Mas a conclusão seria que a gente chama de idealismo espiritual. Você teria uma realidade absoluta, que ela seria acessível para nós por experiências místicas, sei lá, né? Não sei. E a realidade última seria composta por espíritos amorosos, seria isso. E antes disso, ele prova, então, ele mostra, ele prova, e quando fala prova, é que assim, ele faz da forma mais lógica, com argumentos válidos, é muito bem feito, a clareza, tudo isso foi o que influenciou. O McTaggart era professor do Bertrand Russell e do Moore, não sei se é Moore ou Moore que fala, e essa clareza, e o Bertrand Russell fala isso na autobiografia dele, que ele gostaria de escrever como o McTaggart escreve, porque realmente o texto do McTaggart é aquele texto, como que fala, muito honesto intelectualmente. Mas a teoria dele é uma teoria mística e espiritual. Então, antes disso, ele apresenta provas a favor da irrealidade da matéria, que o tempo não é real, que a matéria não é real, que nada disso, que o espaço não é real. No final, só o amor que é real. Ah, fofo. É muito bonitinho. E é tudo assim. E o McTaggart, é interessante que ele tenha desenvolvido essa teoria, porque ele sofreu bullying a vida inteira. Ele sofreu muito bullying, até velho, e ele era muito esquisito, muito, muito. E ele andava até encostado na parede para ninguém bater nele, porque o pessoal ele sofreu muito bullying. Ele sofreu muito. E não sei, eu não vou analisar aqui psicologicamente, não é um McTaggart, mas eu acho interessante que mesmo assim ele tinha essa teoria do amor, né? Não era uma pessoa que tinha raiva. E, enfim, McTaggart, ele era tão zoado que mesmo quando ele era professor, assim, todo mundo zoava, e tinha tipo, uns jornalzinhos em Cambridge, eles faziam piadinha, poema zoando ele, sabe? Ele foi muito zoado. Jesus Cristo. Uhum. Depois vocês veem a história do McTaggart. Pra pessoa andar encostada na parede para não apanhar, né, cara? E, enfim. Mas é uma teoria bem legal, mas eu dei toda essa volta
Aliás, existe filosofia do amor, tá? Você que chamar outra pessoa que fale sobre filosofia do amor platônico, dá para conversar, porque eu estudei um pouquinho do amor do McTaggart, e aí tem uma discussão. Mas aí depois, qualquer coisa, a gente conversa, porque aí precisa de alguém do Platão. Ok, Mas, enfim, existe a filosofia do amor. Existe. Então. Então, basicamente, a divisão que o McTaggart apresenta nesse argumento dele contra a realidade do tempo, que é importante para a gente, é entre série A e série B. Então, a série A vão ser as distinções de passado, presente e futuro, ou o que a gente chama de tempo verbal flexionado, que é, por exemplo, eu fui, eu vou, eu estou. Então, você muda, né? Você tem essas flexões. E também amanhã, agora, ontem, tudo isso é série A. E essa série A, ela supõe um fluxo. Então, a gente está ligado a esse fluxo do tempo. Então, o que é futuro hoje será passado amanhã, certo? Então, existe esse fluxo, essa mudança. Já a série B seria a distinção entre anterior, posterior e simultâneo. Essa série já seria uma série fixa, certo? A minha morte, ela vai ser sempre posterior ao meu nascimento. Isso não muda. Então, não existe essa mudança, certo? Agora, na série A, você vai ter essa mudança. Você fala assim, a morte da Maíra ocorreu. É falso agora, né? Mas no futuro isso vai ser verdadeiro. Então, acontece isso. Agora, na série B, a morte da Maíra anterior ao nascimento dela. Isso não muda, dependente de quando você falar isso. Então, você não tem essa mudança de valor de verdade. Então, por isso que a série B seria uma série fixa, certo? E a discussão que existe hoje, basicamente, né? O argumento do McTaggart, por conta dessa... porque a série A muda o valor de verdade, o McTaggart vai argumentar assim, então o tempo não pode ser real, porque a gente precisa da série A e da série B para ter tempo. Por isso que eu falei que, para falar que o tempo não é real, você acaba dando uma estrutura do tempo, certo? Então, para o McTaggart, ele mostra assim, a gente precisa de uma série B fixa e precisa de uma série A também, que o tempo flui, porque senão não vai ter como você distinguir tempo de espaço. Se a gente tem uma série fixa igual uma série espacial, que só muda valor de verdade. Seria mais ou menos a teoria do Russell, ou defendido o que a gente chama de teórico B. O teórico B vai falar assim, não, isso de presente, passado e futuro é tudo antropocêntrico. Você pode depois reduzir tudo isso a expressões da série B, né? Só que aí o McTaggart vai responder assim, ok, mas como que você vai diferenciar essa série temporal direcionada de uma série espacial que é bidirecionada? E aí então fica esse ônus da prova para o cara da série B. Ou você pode ser um teórico A, que hoje as discussões estão mais ou menos divididas nisso, que vai defender que a série A não é contraditória. Aí, por exemplo, que defende hoje que a série A não é contraditória, você tem o Jonathan Lowe, você tem o Arthur Pryor, esses são os teóricos da série A. E a série A levou todo um desenvolvimento de uma lógica muito rica, que é a chamada lógica da série A. E também a gente tem a lógica temporal da série B. Então, acabou que hoje a gente tem essa divisão. E aí entra todas as questões de topologia, de ontologia de série A. Os teóricos A vão defender que a gente não pode reduzir as determinações da série A a determinações da série B, que vão ter casos que não são redutíveis, e por aí vai. Então, a discussão hoje em dia está mais ou menos nessa... aliás, não é que está mais ou menos, não. Ela é totalmente pautada nessa divisão de série A e série B.
Então, e por aí vai. Você pode ter tentativas novas de série B, outros tipos de teoria, mas a discussão contemporânea é pautada nisso, nessa divisão do McTaggart. Basicamente isso. Não sei Ok. se... O Rodolfo perguntou se é verdade que a teoria B é mais consensual entre os físicos. É. É? Costuma ser, mas não é uma regra. Mas geralmente é. A maioria dos físicos. É porque é complicado isso, né? Teria que fazer aquelas pesquisas lá que você faz. Porque, mas geralmente o teórico B, o físico, ele tende à teoria B, e a teoria B, ela é uma teoria que está mais preocupada, vamos dizer, em estar de acordo com a física. E se você for, vamos dizer, um teorista B, um teórico B convencional e determinista ainda por cima, você vai acabar adotando um eternalismo, que é também chamado de quadridimensionalismo, e essa a série fixa. Mas, metafisicamente, o teórico B, assim, ele tem digamos que é mais problemático, assim, a gente pode questionar certas coisas, mas a maioria dos físicos costuma ser teórico B. Mas, assim, como eu ia falar, apesar de tudo, você pode ter físico que é teórico A também, existe teorias físicas de teoria A que são compatíveis com teoria da relatividade e por aí vai. Quando a gente vai falar também de cosmologia ou de tempo cosmológico, fica muito complicado a gente não usar termo da série A. Eu sou uma teórica B, mas assim, eu assumo que, por exemplo, às vezes fica tipo, difícil você não falar. a teoria A é mais intuitiva, né? Por causa do negócio da linguagem, é isso? Então, a teoria A essa é uma questão interessante, porque o que acontece? A teoria A está mais próximo da nossa linguagem comum, do que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, isso que eu estava falando dessas coisas da lógica temporal usada em inteligência artificial. A lógica temporal A e os termos da série A, por mais que, vamos dizer, que eles não sejam metafisicamente os últimos ou não, essa lógica temporal de série A e a linguagem de série A pode ser muito importante para o desenvolvimento de uma inteligência artificial que pretende copiar, né, vamos dizer, a linguagem que a gente usa no dia a dia, que é usando com o passado, que é usando... Então, você não vai jogar fora também a série A. Só que, por exemplo, um estudo que está tendo agora também por causa dos piranhas, que deu problema para isso também, que aí seria uma prova de que a gente não precisaria de série A, não, sabe? Porque eles usariam, e agora a gente, isso até teve repercussão em filosofia do tempo, filosofia da linguagem do tempo, porque os piranhas seriam como que se fala? Seria corroboram a teoria B. De tipo assim, não, a gente pode ficar só com teoria B e viver com teoria B. Assim, Eles são exceção para tudo, né? Meu Deus. E aí tá entrando tem uns encontros agora que aí esse Daniel vai lá e ele participa, né, dessas discussões de filosofia, mas assim, isso do Piranha mostra que talvez a gente pode usar só a série B mesmo. Mas, ao mesmo tempo, alguém pode falar assim, tudo bem, mas eu quero fazer uma inteligência artificial, sei lá, essas de chat e tal, você vai usar a série A, entendeu? Ou por aí vai. Então, mesmo se metafisicamente a gente puder reduzir, a gente não vai jogar fora todo esse trabalho feito pelos teóricos A, não. Por aí vai. E a série A, o que eu estava falando antes, para você falar por exemplo, essa questão de status ontológico, de passado, presente e futuro, né? Você está falando de série A, você começar a transformar tudo em série B,
começa a bugar, vamos dizer. Então, parece que aí, para isso, essa noção de presente, passado e futuro pode ser útil. A mesma coisa que eu falo, eu defendo teorias fatuais e não contrafactuais, mas, assim, de vez em quando eu me pego, assim, que é difícil você não falar em contrafactual, né? Mas talvez série A tirando os problemas cosmológicos, assim, parece que a gente pode reduzir, sim, tudo a série B. Olá, eu sou Elô Marinho, eu faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$40 e não R$ 39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.